Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia da 38ª Semana do Espiritismo e Psiquiatria, evento realizado pelo Instituto Assistencial Espírita André Luiz, em parceria com o DAE, Departamento de Assistência Espiritual do EAL, onde iremos comemorar o aniversário de 53 anos do hospital. Mais uma vez, agradecemos a presença e a participação de todos que permanecem conosco, mesmo com as limitações da pandemia, já que estamos fazendo este evento de forma online e pelo nosso canal do YouTube. Hoje, iremos realizar a abertura do evento com a participação do músico Clélio Maia e a sua neta Aline. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Agradecemos imensamente a participação do Sr. Clélio e a Aline. Daremos início transmitindo uma prece realizada pela Solange Cambraia Lopes, voluntária do DAE há 8 anos. Senhor da vida, estamos reunidos nesta noite pelo pensamento e sentimento de muita alegria e gratidão para celebrar os 53 anos
dessa abençoada instituição. Instituição que acolhe os enfermos da alma sob a tutela de Jesus e oportuniza a nós, trabalhadores voluntários, o estudo, o aprendizado e o trabalho de autocura, pois servindo no bem, exercitamos os ensinamentos do Mestre. Agradecemos imensamente aos idealizadores deste hospital e a todos os colaboradores do Plano Maior, no amparo, inspiração e orientação aos diretores que trabalham confiantes na superação das adversidades que surgem no dia a dia. Mestre Jesus, buscamos-te sempre confiantes no teu amparo, através do seu evangelho de amor, cujos ensinamentos é o alimento de nossas almas. Rogamos ao alto para que o palestrante da noite, nosso querido Dr. Roberto Lúcio, tenha as melhores inspirações e que suas palavras sejam carregadas de energias salutares, traduzindo a importância da saúde mental e espiritualidade. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Amém. Muito obrigada pela prece, Solange. Agora, vamos receber o Dr. Roberto Lúcio, coordenador de atividade acadêmica do EAL, para a palestra sobre saúde mental e espiritualidade. Seja bem-vindo, Dr. Roberto. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas, trabalhadores, simpatizantes da atividade realizada nessa instituição. É com imensa alegria que agradecemos o convite da direção dessa casa, da direção do Departamento de Assistência Espiritual, na pessoa da nossa irmã Esmeralda, para podermos estar mais uma vez participando desse trabalho que iniciou em 1982 e que, nesses 38 anos, vem trazendo convidados para falar sobre os temas voltados à psiquiatria e espiritismo, e trazendo também as experiências do Hospital Espírita André Luiz nesse contexto. Então, para nós, é um imenso prazer estar participando dessa atividade e de perceber, após 38 anos, a manutenção de um trabalho que foi organizado pela primeira vez pelo Grupo de Estudos de Espiritismo e Psiquiatria, que fazia suas tarefas dentro do hospital e que mantém ainda a reunião de segunda-feira à noite de atendimento à aula Novos Passos dentro da instituição. Nós gostaríamos, na oportunidade, de fazer alguns agradecimentos a Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, representação divina para a humanidade, esse que é o guia, o exemplo maior da nossa caminhada, e que os seus ideais são a base do trabalho dessa instituição. E agradecer, na representação dessa figura que é André Luiz, os fundadores espirituais do hospital, já que o hospital foi criado
por uma idealização e um pedido da espiritualidade, através desses 4 grandes benfeitores da instituição, que é Joseph Kleber, Fritz Klein, Sheila e André Luiz. E na pessoa deles, nós cumprimentamos aqueles que aceitaram o convite para realizar esse trabalho e que fundaram a instituição em 25 de dezembro de 1949. Eu, particularmente, gostaria de agradecer ao Hospital Espírita André Luiz por tudo aquilo que ele representa para a minha vida pessoal, para o meu trabalho profissional e para as atividades espirituais que a gente realiza. Estamos aí desde 1979 como voluntário nessa tarefa e desde 1983, há 38 anos atrás, como médico, participando desse trabalho maravilhoso que é o hospital, a qual parabenizamos na pessoa de seus diretores administrativos, do seu conselho, por tudo aquilo que ele representa e ele pode realizar na vida de tantas pessoas. E eu não poderia deixar de agradecer a pessoa do Dr. Jaider Rodrigues de Paulo, que me trouxe para esse hospital em 79 como voluntário e que me recebeu em 83 como médico, me dando a oportunidade de tudo aquilo que eu pude aprender sobre saúde mental e espiritualidade, com o trabalho dele, com o exemplo de homem de bem que ele é, dedicado até hoje aos trabalhos dessa instituição. A gente ficou pensando em que, o que nós estaríamos trazendo aqui para conversar, E a primeira coisa que a gente queria lembrar, é que espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão das questões últimas acerca da vida, do seu significado e da relação com o sagrado e o transcendente, podendo ou não conduzir ou originar rituais religiosos e formação de comunidades. Esse conceito é importante porque a palavra espiritualidade dentro da doutrina, às vezes é usada como o conjunto dos espíritos que auxiliam determinada instituição ou tarefa, ou como a própria realidade do mundo espiritual. Mas, do ponto de vista do trabalho acadêmico, essa visão é bastante diferente e nós vamos estar falando e refletindo muita coisa aqui sobre esse contexto. Então, vamos transitar um pouquinho pela história do Hospital Espírita André Luiz, lembrando a todos nós que a nossa proposta, a nossa visão, o nosso trabalho, a nossa tarefa é de muito mais de uma reflexão do que de trazer um assunto acadêmico para a nossa noite. Por que nós estamos falando isso? Porque nós já tivemos várias oportunidades nas semanas espíritas dentro dessa casa, nas várias tarefas que realizamos
em várias instituições no Brasil e fora do Brasil, trazendo esses históricos que nos lembram que nos últimos 20 anos, a produção de trabalhos acadêmicos falando sobre saúde e espiritualidade cresceu de uma maneira geométrica. Até 2016, as estatísticas mostravam que aproximadamente 7 trabalhos eram publicados em revistas de referência diariamente, envolvendo o tema saúde e espiritualidade. Ou seja, esse interesse, esse crescimento sobre uma área que ainda hoje no Brasil a gente enfrenta dificuldades dentro do meio acadêmico que é eminentemente materialista e tem a dificuldade de perceber todo esse processo. Então, para falar-se de saúde mental e espiritualidade, eu pensei em que a gente pudesse refletir na própria história do hospital e que, a partir das experiências do hospital, nós pudéssemos trazer alguns temas que auxiliassem a todos nós no aprendizado que a gente precisa. Em 1949, existia em Belo Horizonte um grupo mediúnico de materialização que estava vinculado à organização social cristã André Luiz, a OSCAL, e esse grupo, ele foi o cerne de todo esse trabalho. E foram os espíritos, através da fala de um espírito muito conhecido no movimento espírita, que é o José Grosso, que foi lembrada a necessidade da criação de uma instituição psiquiátrica que pudesse abordar e atender as pessoas que apresentavam como comorbidade, ou seja, que apresentavam também processos obsessivos. E o objetivo, então, do hospital foi de ser uma instituição que ultrapassasse o processo de uma instituição de saúde mental tradicional, aonde o trabalho de assistência espiritual pudesse auxiliar efetivamente no tratamento de todos esses pacientes. O hospital conviveu com as suas lutas para ser estruturado, edificado. Passou-se 18 anos para que a gente estivesse podendo inaugurar a instituição, que hoje tem instalações muito maiores, muito mais modernas do que naquele ano de 1967. Então, dentro dessa perspectiva, o hospital começa, naquele 15 de agosto, os seus trabalhos efetivos no sentido da internação, do seu ambulatório, e tudo isso com o auxílio da comunidade espírita e com a presença de um grupo de profissionais de qualidade que
veio estruturar a tarefa do ponto de vista técnico para a instituição. Mas, né, nós falamos dessa dificuldade da aceitação da questão espiritual, e o histórico do hospital é claro em mostrar que, num determinado período, aqueles profissionais, embora com toda a competência técnica, eles não conseguiam entender e aceitar e abrir verdadeiramente um grande espaço para o trabalho espiritual dentro dessa casa. E a diretoria, naquele momento, já na década de 70, ela reestrutura o hospital para buscar profissionais que simpatizavam, que eram espíritas, de forma que esse trabalho pudesse ser edificado. Sem nenhum sentido, né, de idolatria, mas de respeito histórico, o ano de 1977, ele tem um marco, né, que é quando chega ao Hospital Espírita André Luiz, a convite do Dr. Celso, que na época era o diretor clínico do hospital, um psiquiatra, né, recém-formado, mas com um trabalho doutrinário já bastante conhecido, que era o Dr. Jaime Rodrigues de Paulo. E, em breve tempo, ele foi convidado a coordenar o corpo clínico da instituição, e, a partir desse trabalho de coordenação, ele busca associar e reunir recursos da doutrina espírita e da psiquiatria para o atendimento dos pacientes. No início da década de 80, já tendo sido criado um grupo de estudo de espiritismo e psiquiatria, esse grupo estrutura, juntamente com o corpo clínico do hospital, um tratamento, um projeto, que se chamou, né, tratamento biopsíquico sócio-espiritual, que fez todo um processo de mudança, aonde a atividade espiritual passou a ter o seu lugar, né, que era o seu lugar desde o início, a pedido da espiritualidade, de trazer a terapêutica espírita como uma terapêutica complementar, participando ativamente das orientações para que os pacientes pudessem ser assistidos. Esse trabalho cresceu e a importância dele foi tão grande, né, que ele foi levado a convite de inúmeras instituições no Brasil e depois no exterior, para que conhecessem a tarefa que o hospital realizava. E, a partir daí, o hospital começou a realmente conseguir fazer com que a atividade espiritual, muito antes dessas pesquisas que hoje abrem um espaço de uma maneira diferente, dentro do meio acadêmico, um trabalho que se tornou referência do ponto de vista técnico, do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde mental no Estado, e que se tornou uma referência dentro do movimento espírita para
outras instituições espíritas nesse contexto. Então, historicamente, a gente transita e vê os desafios a se realizar. Hoje, por causa da pandemia, o hospital teve que fazer um interregno das atividades presenciais, já que a grande maioria dos seus voluntários, que passam da casa dos 300 voluntários ativos dentro da instituição, são pessoas do grupo de risco do contágio do Covid, e isso exigiu a preocupação, o cuidado da instituição com esses companheiros que sempre auxiliaram o hospital. E eles, nesse contexto, nesse crescimento, nessa mudança, passaram a receber um trabalho, semelhante a um termo usado tecnicamente, de educação continuada, para que a terapêutica espírita utilizada no hospital, ela pudesse ser feita atendendo às condições dos pacientes, que eles pudessem ser assistidos de uma maneira adequada à sua condição emocional e psíquica enquanto paciente. Então, isto é uma coisa que, para aqueles que estão dentro do hospital, parece óbvio, mas para a gente que viaja mundo afora, ouvindo as experiências dos outros, isso é uma tarefa e uma realidade que muitos dizem como se a gente não tivesse nesse mundo, e o que a gente realiza aqui realmente é uma coisa ímpar, mesmo dentro da saúde mental e espiritualidade no Brasil, onde a grande maioria dos hospitais psiquiátricos filantrópicos pertencem a instituições espíritas. No Brasil, são mais ou menos 100 hospitais psiquiátricos filantrópicos, e desses 100, apenas 3 hospitais pertencem à Igreja Católica, e o restante está vinculado ao movimento espírita. Então, pela própria abertura da doutrina, pela visão que a doutrina tem mais ampla do ser, do homem, de uma maneira integral, pelos conhecimentos e o entendimento da questão da obsessão, da desobsessão, o movimento, o trabalho espírita tem maior capacidade de poder auxiliar e oferecer ajuda às criaturas nesse contexto. Nós estamos trazendo agora uma fala de Emmanuel para a nossa reflexão. Essa fala, ela está no livro O Consolador, ditado por esse benfeitor ao médium Francisco Cândido Xavier. E perguntado o que seria um hospital espírita, Emmanuel diz que o hospital espírita deve ser um lar de Jesus. O seu aparelhamento é uma maquinaria divina, exigindo idêntica superioridade nos operários, chamados a movimentar-lhes as peças, de modo a que se não deturpe a grandeza profunda dos fins. E aí nós encontramos, talvez, o maior desafio para que esse trabalho de profundidade se realize. Primeiro,
é a percepção que a gente necessita do próprio trabalhador espírita, do que seja essa terapêutica de profundidade. Porque, infelizmente, muita gente acha que orar, dar passes e fazer uma reunião de desobsessão é o suficiente para o tratamento espiritual de um paciente psiquiátrico. E nós vamos ver, no desenvolver da nossa fala ainda, que isso não é realidade e que isso não condiz com aquilo que o próprio Emmanuel nos fala aqui. Primeiro, relembrando o próprio Emmanuel, que diz que nós todos somos enfermos, né, das enfermarias da Terra, né, internados nas enfermarias da Terra em busca de alta, que nós precisamos entender que o trabalho que a gente realiza numa casa como esse é, antes e acima de tudo, para nós, e não para os nossos pacientes. Se nós não nos tornarmos uma maquinaria psíquica, emocional, espiritual, adequada à proposta que a espiritualidade faz, o nosso trabalho vai ser sempre aquém e a nossa resposta vai ser sempre menor do que é preciso. Então, não adianta a gente instituir um hospital se nós não tivermos um corpo de trabalhadores que tenham uma visão coerente, que compreenda esse processo de trabalho. Esse é o grande desafio. E a gente vê, né, que mesmo profissionais da área de saúde que são espíritas, eles ainda têm dificuldade de entender essa profundidade, essa proposta, né, de transformação íntima para se auxiliar alguém. Lembrando uma fala do Jung, ninguém leva as pessoas aonde ele nunca foi. Então, se nós não nos melhorarmos, nós não vamos conseguir auxiliar as pessoas a fazer um trabalho de profundidade. E ninguém vai mudar os outros. Então, o grande desafio de uma administração, de uma instituição como essa, não é o desafio administrativo do ponto de vista financeiro, econômico. O grande desafio é conseguir, não que as pessoas sejam espíritas, mas que as pessoas entendam que a espiritualidade é a grande proposta de transformação e de melhoria das pessoas. Cada vez mais as pesquisas científicas mostram que pessoas que têm uma vivência de espiritualidade, elas adoecem menos. Quando elas adoecem, elas ficam menos tempo doentes, elas se melhoram com maior rapidez, elas têm uma melhor qualidade de vida e uma melhor sobrevivência de vida. Então, nós sabemos, e o hospital não tem a preocupação de proselitismo, nós não nos preocupamos em fazer as pessoas serem espíritas. A nossa proposta é que as pessoas sejam tocadas por essa questão espiritual
e busquem viver essa questão espiritual. Então, a gente tem que pensar e buscar isso cada vez mais dentro da nossa tarefa. Fazendo uma reflexão sobre que seja um hospital espírita, né, eu gostaria de colocar aqui, para a gente pensar algo que a gente já apresentou alguns anos atrás, numa reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, sobre os riscos e as questões da criação e da estruturação de um hospital. Né? Então, nós podemos ter, na verdade, dentro da proposta espiritual, né, ou da proposta de uma criação de uma instituição espírita, 3 tipos de hospitais. Então, primeiro a gente tem um hospital que é fundado e administrado por espíritas. Essa é uma grande realidade no Brasil, né? Eu fui a convite da federação para levantar para as federativas se seria interessante criar outros hospitais espíritas no Brasil. E uma dessas avaliações que eu pude ver é que a grande maioria das instituições, elas foram fundadas e são administradas por espíritas, mas muitas delas, por não terem profissionais da área de saúde que aceitem o trabalho espiritual, elas têm grandes dificuldades de colocar o trabalho espiritual dentro da instituição. Então, eu coloco dentro da visão de religião, religiosidade e espiritualidade, que esses hospitais são semelhantes a gente ter uma religião. É apenas um rótulo. Ali não há uma realidade do conhecimento espírita, ali não há um trabalho espírita efetivamente com o respeito que ele merece, e ali, né, o que a gente vê são pessoas, idealizadores, criaturas que se sacrificam para administrar uma instituição, aonde essa instituição ela não funciona para o objetivo real que ela deveria ter. A outra que nós colocamos aqui é um hospital com atividades clínicas e espíritas. Então, esse hospital é semelhante à questão definida em ciência de religiosidade. Ele tem uma prática, mas, na verdade, ele é ou um centro espírita que tem um hospital agregado, ou é um hospital que possui um centro espírita adheso à sua estrutura. E que, muitas vezes, isso é totalmente separado, né, e é feito até em estruturas físicas diferenciadas, e os próprios espíritas têm dificuldade de adentrar a instituição que é administrada, que tem o nome de espírita, e que ali não se realiza a tarefa que nós precisamos viver. E nós temos, né, o hospital, que é um hospital espírita realidade, que se assemelha a essa proposta de espiritualidade, que é uma instituição de saúde embasada na filosofia espírita, onde uma equipe multidisciplinar, com profissionais da saúde e voluntários espíritas, buscam a promoção do homem como ser integral. Então, nesses 53 anos de existência do Hospital Espírita André Luiz, né, esse é o grande objetivo da instituição, essa é a grande
luta, o grande desafio de suas administrações, né, que com todo o sacrifício tentam manter todo o contexto. Então, quando a gente fala, né, de uma instituição espírita que tem essa estrutura, nós vamos lembrar que se a gente está falando de um ser integral, é importante o cuidado com o corpo físico. Então, a momento nenhum, o hospital, a proposta de saúde e espiritualidade, desvaloriza a questão física. A momento nenhum, a instituição nega a carga genética, nega todas as mudanças neuroquímicas e neuroelétricas que nós encontramos nas desestruturações, nos transtornos mentais. Mas nós entendemos, enquanto filosofia, que o corpo, né, é simplesmente um instrumento de passagem enquanto na Terra, que esse corpo, né, ele é o efeito do ser espiritual. Então, no capítulo 17, Sede Perfeito, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Jorge, em 1863, ele nos diz assim: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Então, o tratamento biológico, o tratamento farmacológico, eles são importantes instrumentos no trabalho do hospital. Mas eles são ferramentas de ajuda, né, para um elemento desse ser integral, que é um elemento de transição, que com o desencarne, ele vai desaparecer, e a criatura vai precisar de outros recursos, de outras formas de trabalho nessa situação. Nós não podemos esquecer da questão emocional, da questão psíquica, né, nesse ser integral. E fomos buscar em Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, essa fala. Insiste na preservação da saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio, são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Isso é muito sério, né? Porque, infelizmente, a academia, ela tem farmacologizado, né, a doença. Né? Tudo é remédio, tudo é neurônio, e nós sabemos que isso não é verdade. A indústria farmacêutica tenta nos vender sucessos que não são sucessos. Os melhores medicamentos, eles têm aí uma faixa de 60% a 70% de eficácia, ou seja, de cada 10 pacientes que vão tomar medicação, 6 a 7 vão responder, e 3 ou 4 não vão dar resposta aos medicamentos. Por quê? Porque as doenças, elas são doenças da alma. Né? Nós vemos, por exemplo, só um exemplo importante da atualidade, porque a pandemia cresceu o número de quadros de ansiedade,
E os pacientes nos buscam para tomar remédio para deixar de ser ansioso. Né? E eu, particularmente, tenho uma luta muito grande de mostrar aos meus pacientes sempre que medicamento psiquiátrico não trata ansiedade. Ansiedade, primeiro, é uma emoção presente na vida do indivíduo. Não existe ninguém que não viva com ansiedade. Então, o que nós precisamos aprender é que a gente tem que controlar a nossa ansiedade. Nós temos que buscar recursos. E nós vamos ver que no campo da espiritualidade, esses recursos são importantes. E a ciência, querendo ou não, ela está tendo que assumir que isso é uma realidade. A Universidade de Harvard e outras universidades nos Estados Unidos passaram a pesquisar as técnicas orientais de trabalho nessa relação, né, e que se criou, né, uma técnica que hoje no Brasil já tem um espaço, que está crescendo, que é o Mindfulness, que se trabalha exercícios respiratórios, relaxamento induzido, meditação, atenção plena, como recursos para se tratar a ansiedade. E tem muita gente, né, recebendo remédio para coisas que não são doença e que não melhoram. Os clínicos que não têm muita ideia real de depressão enchem as pessoas enlutadas de antidepressivos, confundindo tristeza com depressão. E o antidepressivo não vai mudar a tristeza do luto. E a gente precisa entender isso. Joana de Ângelo, ela tem uma série psicológica, vários livros. Nós temos grupos estudando isso no Brasil inteiro. A Associação Médico Espírita do Brasil incorporou esse trabalho que vem, né, em conjunto com a Mansão do Caminho, com a anuência e a assistência da própria Joana de Ângeles e do Divaldo, e nós temos grupos estudando essa série para que a gente possa entender e trabalhar melhor dentro da perspectiva espírita. A própria Associação Médico Espírita de Minas Gerais tem um grupo de estudos dessas séries psicológicas que funciona, atualmente é virtual, mas era presencial, todas as segundas-feiras na sede da associação. E vamos ver aí, né, ainda, né, essa questão, né, de entender qual que é a origem verdadeira dos males do homem. Né? E nós fomos buscar isso no capítulo 86 do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E esse texto é um texto de extrema importância para o trabalho médico espírita. Na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, todos os grupos que começam os atendimentos, os pacientes vão primeiramente estudar esse texto para entender a questão. O título da página é muito interessante. Estás doente? É uma pergunta. E Emmanuel afirma: todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. E talvez aí seja o maior problema que a gente tem. Ninguém quer cura real. A grande maioria de nós quer ficar livre de sintoma. Tem dor de cabeça, toma aspirina, Novalgina, Tilenol. Passou dor de cabeça, não vai procurar saber por que teve dor de cabeça. E é assim que a gente faz com a vida.
É assim que as pessoas fazem com os tratamentos e abandonam os remédios, as terapias. É assim que as pessoas fazem com o tratamento religioso. À medida que melhora, não volta à igreja, não volta ao templo espírita, não toma um passe, não faz nada. Melhorou, se esqueceu essas coisas. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora, a vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Então, nós temos que entender que é na essência do espírito é que está o adoecimento. Não tem como trabalhar saúde mental e espiritualidade se nós não fizermos um trabalho de profundidade. Nós vamos paliar, nós vamos adiar as consequências difíceis, mas nós não vamos estar realizando uma tarefa dentro do contexto. E o que a espiritualidade, no sentido do conceito, propõe é uma transformação imensa, interna, profunda da criatura. Mas quando a gente fala isso, as pessoas pensam muito numa transformação para virar santo, uma transformação para virar anjo. E eu trouxe aqui, só para a gente pensar, né, que a espiritualidade, ela está presente na vida cotidiana do indivíduo. E há um trabalho muito bonito sobre espiritualidade na prática do dia a dia, que faz um estudo sobre a história de Jacó. E esse trabalho é uma reflexão muito importante, porque se você vê a vida de Jacó, né, ele é um dos grandes patriarcas do judaísmo, né, ele é filho de Isaac, né, que ele é neto de Abraão, grande patriarca do judaísmo, né, são responsáveis, né, o pai dele foi quem foi colocado para quase ser imolado a pedido de Deus, e ele é gêmeo, né, ele nasce, ele e o irmão mais velho, que é Esaú. E o irmão mais velho é que teria o direito da bênção, da liderança. E como havia no ventre de Rebeca um movimento como se fosse uma agitação constante, ela busca uma profecia, ela busca uma resposta, e eles dizem, né, que eles dois já lutavam ali dentro, e que os dois seriam responsáveis por dois grandes reinos, e que, embora, né, o filho mais velho tivesse o lugar, quem teria o reino mais forte seria o segundo, que era Jacó. E Jacó consegue ser o mais forte, né, e a palavra Jacó é porque ele nasceu segurando o calcanhar do Esaú. Então, é aquele que segura o calcanhar, é aquele que engana, é aquele que quer tomar as coisas. E ele faz isso, né? Mas o importante de Jacó é que, embora ele seja enganador, ele é um indivíduo que a última coisa que qualquer igreja, qualquer templo e qualquer centro queria é que ele fosse um pregador dentro da casa espírita, porque ele era o próprio exemplo de tudo que estava inadequado. Mas ele tinha uma proposta na vida. Ele queria ser abençoado por Deus. Ele tinha uma obsessão de receber a bênção de Deus. E nós vamos ver que nesse movimento, por mais defeituoso, por maior dificuldade, a bênção de Deus se faz.
né? Ele tem os filhos, entre os filhos dele está José do Egito, que faz toda uma mudança, né? Os seus 12 filhos criam as 12 tribos de Judá. É todo um trabalho de imensa transformação, de situação. Ele se torna realmente um patriarca, embora com as suas imensas dificuldades. Viver a espiritualidade é se propor a encontrar com Deus. E apesar das lutas, das dificuldades, dos erros, dos sacrifícios, a gente não se perder a momento nenhum desse propósito. Então, é essa a grande necessidade que a gente vê quando fala de saúde mental. Muita gente vira e fala assim, mas como lidar com as pessoas, às vezes, numa desestrutura psíquica tão grande? Mas quando, dentro de mim, há um desejo e uma busca, esse desejo me faz aproximar de Deus. E eu vou ser abençoado por Deus, né? Eu vou conseguir mudar a minha vida dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que se faz necessário. Né? Porque o propósito de se viver a espiritualidade não é de ser maior. Até porque o propósito de ser maior vai de encontro com a proposta do Cristo. Que a grande maioria de nós fala, mas não entende. Porque eu brinco que se a gente entendesse, eu não sei se a gente estava falando dela. Porque a proposta da cruz, né, como diz o apóstolo Paulo, é loucura. Né? Porque o que Jesus propõe a nós, para sermos verdadeiramente cristãos, é ser servos sofredores. É servir e, apesar do sacrifício e da renúncia necessária no servir. E isso não se faz com passe, com leitura, isso não se faz com reunião de desobsessão, isso não se faz com frequência uma religião. Isso se faz com um trabalho importante, que é de evangelho terapia. É a colocação dentro da alma da proposta do Cristo. Vencendo o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que na realidade são as doenças mais graves da nossa alma. Nós colocamos em medicina muito nome, que eu brinco que são nomes feios, das doenças. Né? Mas, na verdade, as doenças que a gente vive com elas no dia a dia, elas são filhas e frutos do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. E se a gente não se transformar, isso não vai caminhar. Então, indo para o final da nossa conversa, eu gostaria de, continuando o texto desse Espírito que é Emmanuel, no capítulo 86 do Fonte Viva, ele diz assim: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação,
aprende a orar e a entender, a auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. Só aí a proposta é desafiadora. Quem de nós quer trabalhar para a morte? Quem quer encarar esse processo que é natural na vida? Todos nós vamos desencarnar. E nós temos que nos preparar. Porque essa realidade aqui não é a realidade do ser integral. E muitas coisas que nós fazemos nos prendem, causam um processo de dependência do espírito e ele não consegue caminhar, se desenvolver, se soltar após a desencarnação. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. E estar diante da nossa consciência é estar diante do juiz mais difícil da nossa vida. E ele continua, foge à brutalidade. Mudança, nós precisamos ser gentis. Até porque a palavra gentis vem de gentilidade, de gente, né? A proposta verdadeira de um cristão é ser gentil. É fugir essa brutalidade que ainda mora em nós, de ser agressivos, intempestivos, deseducados, desrespeitosos com as criaturas humanas. Se a gente quer viver um processo de espiritualidade, nós precisamos vencer a animalidade que está na nossa vida. E, infelizmente, a gente acredita que o berro, que o grito, né? Nós todos, né? Eu não estou falando como professor, eu estou falando como alguém que busca vencer essas dificuldades, que isso nos dá poder. Né? E não é isso. Né? Até porque o homem não precisa de poder. O homem precisa de autoridade. E a autoridade, a palavra fala, né? É a idade do autor. A autoridade mostra o nível de maturidade espiritual. Jesus não precisava gritar, Jesus não precisava sair do lugar dele, porque a autoridade dele estava na alma. Então, esse é um grande desafio de transformação. E continua o texto nos dizendo: enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. A gente fala todo dia, o cristão todo dia diz assim: Pai Nosso. Pai de quem? Eu não acho que o outro é meu irmão, eu não acho que o outro está no mesmo lugar, na mesma posição, na mesma situação, merece o mesmo direito, o mesmo respeito. Eu discrimino o outro pela condição social, cultural, eu discrimino o outro pelo gênero, eu discrimino o outro pela cor da pele, eu discrimino o outro porque ele tem uma ideologia diferente de mim. Aonde está esse amor fraterno? E aí a gente falava desse desafio de uma instituição como essa fazer um trabalho, porque nós temos que convencer-nos, né? Não é convencer o outro, é convencer-nos que nós somos irmãos, que nós estamos numa mesma jornada e todo mundo aqui está para aprender, né? Todos nós estamos aqui para nos modificar. A gente fala de espiritualidade, de saúde mental dos outros, então não podemos nos esquecer da nossa situação.
Um dia, numa reunião de segunda-feira aqui do hospital, numa atividade, uma preta velha, a Mãe Maria, no finalzinho de reunião, conversando com o Dr. Jair, ela perguntou para ele assim: meu filho, você sabe qual a diferença entre o psiquiatra e o paciente? E ele achou que ela estava brincando, e existe uma colocação que a gente brinca muito, que a diferença é que a gente tem a chave do hospital. Eu carrego ela em todos os lugares que eu vou, com medo de eu chegar nesse hospital e não ter chave para sair. Quando ele falou isso, ela falou assim: não, meu filho, a diferença é que vocês já ergueram os olhos para o céu. A única diferença que nós temos dos nossos pacientes é que alguma coisa na nossa caminhada evolutiva nos fez ver e receber uma oportunidade de estar do outro lado da mesa, de estar do outro lado no consultório, de estar do outro lado na atividade terapêutica, do outro lado do atendimento fraterno, do outro lado da assistência espiritual. Mas o que a gente diz para o outro é para a gente tentar ouvir. É para tentar ver se a gente, com o esforço da repetição, a gente aprende a fazer algo na nossa vida para que esse trabalho aconteça. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Hoje, né, esses dois instrumentos, eles são instrumentos de trabalho dentro dessa instituição. Nós temos os estudos praticados, voltados à questão da moral cristã, dentro da condição psíquica de cada grupo de pacientes que é atendido nesses trabalhos, voluntariamente, que buscam, que aceitam, que querem esse tratamento. E nós já temos, através das atividades terapêuticas, né, grupos que fazem atividade de meditação, de relaxamento com os nossos pacientes e que tentam convidar os nossos funcionários para fazer o mesmo. Mas isso eu acho que vai ficar, muita gente vai voltar na outra doente para poder ver se faz o trabalho, nem que seja forçado, que a gente ainda tem muita dificuldade. Não manches o teu caminho. Cuidado com os nossos atos. Serve sempre. Há um livro muito interessante de orientação administrativa, que chama O Monge e o Executivo, baseado na visão do Cristo de liderança, que mostra que os grandes líderes, eles são grandes servidores da empresa, dos seus parceiros, e é isso que faz com que as coisas se transformem, e isso é que faz com que a gente cresça e transforme. Trabalha na extensão do bem. Nós precisamos ampliar essa rede do bem no mundo. Ela já cresceu demais, né? Se a gente olha o contexto da história, a rede do bem aumentou. Mas nós temos que ampliar e, dentro de nós, nos disponibilizarmos a fazer esse bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. É essa a proposta real de espiritualidade. É esse cultivo de lealdade ao ideal superior da vida. Seja ele uma questão da transcendência, da ecologia, seja ele qualquer coisa que cuide desse planeta. Né? Nós todos somos criaturas de Deus. Né?
somos mordomos do que Deus colocou em nossas vidas, e nós temos pensado que a gente está fazendo com o planeta, com o nosso corpo, com o nosso país, com as pessoas que estão ao nosso lado, com as instituições que estão sob nossa responsabilidade, sobre o trabalho que está nas nossas mãos, porque eles têm que estar embasados nessa visão superior para que a gente esteja construindo esse processo de espiritualidade na nossa vida e a gente possa alcançar em algum momento essa saúde mental que ainda nós não temos. Podemos não estar na condição de crise, de surtos, como muitos dos pacientes das instituições psiquiátricas, mas nós temos os nossos surtos, as nossas crises, né? E precisamos ter fé. E precisamos aprender a orar, e orar a gente não ora para fora, né? Orar a gente volta-se para dentro, a gente adentra dentro de nós e conversa com Deus. E quando a gente pergunta, como muitas vezes eu ouço as pessoas, independente do credo ou não, dizer, mas parece que Deus não escuta as minhas preces. Na realidade, o que a gente está vivendo é que a gente não escuta a resposta de Deus. O Hospital Espírita André Luiz é uma resposta de Deus para todos nós que estamos aqui. Para que a gente possa construir dentro de nós um verdadeiro sentimento de espiritualidade, de lealdade ao ideal superior, que não é religião. Porque a religião universal, segundo nós podemos captar, tanto na obra da codificação, como no trabalho de Francisco Cândido Xavier e os grandes médiuns de referência do movimento espírita e os grandes avatares da história da humanidade, a religião universal é o amor. Enquanto o amor não morar nas nossas vidas, nós vamos continuar doentes, precisando dos diazepam, dos rivotril, das sertralinas, das risperidonas, de todos esses medicamentos, porque continuaremos, como diz a irmã, enfermos, internados nas enfermarias da terra, à busca de alta. Eram essas nossas palavras. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez ao hospital pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de participarmos pela 38ª vez nesse trabalho que um dia Deus nos deu a oportunidade de organizar em 1983. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Muito obrigada, doutor Roberto, pela excelente palestra. Então, nos preparando, né, para o nosso encerramento, vamos ter mais uma participação do senhor Clélio em agradecimento ao hospital e vamos também ter a homenagem que o grupo Lumiar fez juntamente com o DAE em agradecimento ao EAL. O barco virava, os homens sofriam. O barco afundava, os homens temiam. A tempestade a tudo agitava, do mar ou da chuva, a água entrava no fundo do barco, dormia Jesus. Gritaram os homens
prece serena, a tempestade ficará mais amena. Com fé logo tudo se acalmará. As tormentas da vida também cessarão. Acredite-se mesmo em Deus da oração. Trabalhe, faça uma prece serena, a tempestade ficará mais amena. Com fé logo tudo se acalmará. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz de paz, que te sentimos aqui aqui em vibrações fraternais. na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Das plagas celestes, esferas de luz, um lindo projeto em nome de Jesus. O ideal de uma casa a ser construída, um campo de ovelhas perdidas que acolhesse para refazer os filhos da dor a sofrer. Pelo alto escolhido, momento bendito para o projeto de amor ser então transmitido. Nasceu o querido real por mãos prestimosas, do plano à realidade, para os homens trabalho, amor, caridade. Cuidado, cor, cuida a alma. Cuidado, cor, cuida a alma. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão. A mensagem de amor. A mensagem de amor. Nesta casa não falta. O Evangelho é remédio que acalma e consola, auxílio de amor Na dor que assola. lição inesquecível. O tempo ensina renovar com harmonia, renascer novos passos. Um dia enfermos, noutro ceareiros, somos todos obreiros nas alas de uma oficina. Nasceu o querido real por mãos prestimosas, do plano à realidade.
realidade. Nasceu o querido Real por mãos preciosas, do plano à realidade. Para os homens trabalho, amor, caridade. Agradecemos imensamente a participação de todos que, de alguma forma, colaboraram para a realização da 38ª Semana do Espiritismo e Psiquiatria. Muito obrigada a todos que assistiram e participaram. É com muita satisfação que o EAL, em parceria com o DAE, pôde realizar mais uma edição deste evento, mesmo em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo em 2020. Então, esperamos que ano que vem nós podemos estar juntos novamente. Boa noite a todos.